Há uma unção muito forte de Deus. Pela manhã nós estávamos aqui na ceia. E a palavra do Senhor fala que quando nós participamos do pão e do cálice, nós participamos do Novo Testamento da aliança com o Senhor. Pode se sentar, irmão. Relaxa, nós estamos na casa do Senhor, eu não vou me demorar. E a palavra do Senhor fala que no primeiro dia da semana, que foi o ano dominicano, o ano dominical, o domingo, que o Senhor ressuscitou, e Ele disse para que nós partíssemos do pão e bebêssemos do cálice, para termos memória do Senhor, para lembrarmos de todos os feitos que o Senhor fez por nós, quando Ele derramou a sua vida e o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. E eu fui embora daqui impactado com tudo aquilo que o Senhor fez pela manhã. E quando eu saí daqui, nós fomos tomar um sorvetinho, eu com o Alain, meu sobrinho, o Paulinho, a sua esposa. Encontramos irmãos ali, tivemos uma boa comunhão, né? Foi muito bom. E depois eu fui embora para casa. E quando eu fui embora para casa, o Senhor Jesus falou para mim assim: fica na comunhão comigo, fica na dispensação, porque eu hei de fazer algo, mas eu não estava esperando que o pastor Henrique fosse me convidar para estar pregando. E eu fiquei ali no arranjo de Deus, no propósito de Deus, na dispensação do Senhor, orando. E quando eu estava orando, o pastor Henrique ligou e falou: olha, a mensagem da palavra de Deus essa noite está com você. E a minha irmã Lídia, junto com a minha mãe, nós estávamos ali em casa orando, desfrutando da presença do Senhor. Ela colocou um louvor muito forte. E naquele momento, irmão, que nós estávamos ali orando, eu me debrucei ali no chão e comecei a adorar o Senhor, exaltar o Senhor. E de repente, irmão, eu comecei a me derramar em lágrimas diante do Senhor. E naquele momento que eu estava ali, eu senti uma mão muito forte assim, quente, sobre as minhas costas. E eu senti um poder, uma unção muito forte. E eu falei assim: foi a Liginha que colocou a mão em mim. E eu continuei orando, me derramando, e aquela mão sobre mim, derramando uma unção muito forte. Eu falei: eu vou levantar e eu vou abraçar a Liginha. E quando eu abri os olhos, que eu virei, não era a Liginha. Aí quando eu vi que não era a Liginha, eu perdi todas as forças. Eu olhei e falei: Lígia, você me tocou? Ela é testemunha disso. Ela falou: não, eu não te toquei, eu estou sentado aqui. E ela ficou pasma me olhando. Eu falei: olha, você me tocou, Ligia. Ela falou: eu não te toquei, eu estou aqui. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E naquele momento eu fiquei assim, branco, pálido, pelo poder e a unção de Deus que tocou em mim. Eu falei: se o Senhor quisesse me fulminar naquela hora com a sua glória, o Senhor me fulminaria. E ela olhou para mim e falou: Senhor, você está branco, rapaz? Eu falei: nossa, minha pressão até deu uma queda. Irmãos, aí ela falou para mim: isso é a porção e a unção dobrada de Deus sobre a tua vida, para que nesses dias nós possamos derramar sobre a igreja, sobre a tua vida. Amém, igreja? E aí eu falei: Senhor, eu vou compartilhar isso com a igreja. Eu vou compartilhar dessa intimidade com a igreja. Irmãos, a mão do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor está no controle da tua vida. Amém? Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, nós não vamos demorar. Nós vamos compartilhar algo da palavra de Deus com os irmãos de maneira prática e rápida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem feito grandes milagres nesses dias. E graças ao Senhor por onde a gente tem passado. Pastor Claudio Honor, a gente está junto. Pastor Henrique também, nesse projeto de estar evangelizando, abençoando a vida das pessoas com a palavra. E Deus tem falado muito forte com o povo, sabe? Nós estivemos ontem na Igreja Batista ali em Nova Esperança, mas o poder de Deus sobre a vida daquele jovem foi tão grande que afastamos as cadeiras, eram jovens caindo no Espírito, no repouso de Deus. As irmãs estavam com as panelas lá na cozinha, na cantina, largaram as panelas e vieram correndo para dentro do templo, e a gente colocando a mão na cabeça das irmãs, dos irmãos, e Deus movendo tremendamente. Chegou uma moça na cidade de Cianorte, ela estava chorando muito, e quando o pastor Claudio Honor pôs as mãos sobre ela, eu intercedendo por trás, o Espírito Santo de Deus mandou uma descarga sobre a vida daquela mulher tão grande, que ela saiu pulando, mas saiu pulando no Espírito. Aí tinha uma captiva parada na porta, do jeito que ela parou, e ela saiu pulando ali, ela saiu entrando naquela captiva, porque são coisas sobrenaturais, e para o homem natural isso parece ser loucura, mas é o poder e a unção de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmão, não tem ética, não tem protocolo. Por isso que as pessoas nos chamam de doido, porque acontecem coisas sobrenaturais, e as pessoas precisam de uma descarga sobrenatural de Deus na sua vida, para vencer o mundo.
para vencer o pecado, para vencer as lutas. Somente com o Senhor nós conseguimos. Amém, igreja? Então Deus tem feito grandes milagres, Deus tem movido a vida das pessoas, tem liberto, pessoas têm aceitado a Jesus, e isso é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, fala sobre o endemoniado gadareno. E o tema dessa mensagem, o endemoniado gadareno, é liberto pelo amor. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fez missões, está fazendo missões, e Ele disse que estaria com a igreja, estaria com o seu povo nesse projeto missionário, que é o maior projeto de todos os tempos, que é pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança para o mundo, para o perdido, para o pecador, para todos aqueles que vivem aí fora sem esperança, aqueles que vivem sem fé, sem rumo, e Satanás tem feito uma bagunça, uma arruaça na vida das pessoas, mas graças a Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos conquistou, o Senhor nos resgatou, através da sua morte e ressurreição. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele logo do barco, lhe saiu ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que nós vivemos num mundo aonde o mundo, ele se encontra e ele jaz no maligno. Há milhares de principados e potestades que têm dominado a vida das pessoas, levando ao alcoolismo, levando à prostituição, levando às drogas, ao crack, à maconha, à cocaína, à bebida, ao sexo depravado, a doenças adversas. Nós temos visto que o diabo, ele tem gerado milhares de problemas na vida das pessoas, e até mesmo a mídia tem gerado milhares de monstros na casa das pessoas. A mídia, ela também tem uma parcela de culpa em projetar milhares de monstros e demônios na vida das pessoas. E a palavra do Senhor Jesus fala que Jesus em missão, Jesus estava se dirigindo através de um barco, atravessando o mar da Galileia e indo para o noroeste da Galileia. A palavra do Senhor fala que ali o que dominava aquela região era de 3.000 a 6.000 demônios que dominavam aquela região. E quando Jesus saiu do barco, ele deu de encontro com o endemoniado gadareno, um homem que tinha de 3 a 6.000 demônios que estavam possuindo a vida daquele jovem, a vida daquele homem. E Jesus, ele teve uma visão ali do noroeste da Galileia, ali em Gadara, que ali precisava ser evangelizado, porque ali havia famílias que estavam escravizadas pelo diabo, ali havia jovens que estavam escravizados pelo diabo. E a Bíblia nos mostra que esse jovem, ele morava num sepulcro, ele morava num cemitério, e ele tinha um espírito imundo dentro dele. Uma das primeiras coisas que eu consigo detectar nessa palavra é que cemitério e sepulcro não é lugar de uma pessoa que tem um perfeito juízo morar. Isso me mostra também, isso aqui nos ensina, que esse jovem sofria de uma crise familiar muito profunda. A palavra de Deus fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para escravizar, o diabo veio para separar, o diabo veio para traumatizar a vida das pessoas de forma terrível. E a palavra de Deus nos mostra que ele sofria de uma crise familiar, porque sepulcro e cemitério não é lugar de uma pessoa em perfeito juízo morar. E a palavra de Deus fala que Jesus veio de encontro com ele. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender. Era alguém também que sofria de uma forma muito grande as cadeias, os grilhões que o prendiam. E nós temos visto que hoje milhares de pessoas estão presas pelas cadeias e os grilhões. Há uma força demoníaca sobre a vida das pessoas na sociedade, que levam elas a fazer coisas terríveis, até mesmo coisas que elas não gostam de fazer, elas não querem fazer, mas devido à possessão desses demônios, ela tem vivido escravizado pelas cadeias, pelos grilhões, e muitas pessoas às vezes não podem nem amansar, porque elas sofrem dessa possessão demoníaca. E diz aqui a palavra de Deus no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
Nós temos visto que hoje o pai de família, a mãe de família, o jovem de uma grande família, ele tem sofrido de problemas adversos, isso é, a delinquência juvenil tem tomado conta da mente, da alma, do corpo, da juventude dos nossos dias. Nem o poder judiciário, nem a polícia, nem ninguém pode dar jeito nele, nem a cadeia, nem o grilhão, nem as algemas pode dar jeito, porque são milhares de demônios que, dominando uma sociedade, dominando a vida das pessoas, o colocam em cadeias e grilhões e ninguém pode amansar. Nós temos visto que o poder carcerário, nem polícia federal, civil, militar, nem o judiciário, nem promotor, nem delegado, nem as grandes penitenciárias, irmão, tem podido deter esses demônios, porque são muitos. E quando há uma grande rebelião, irmão, a coisa fica feia. E a Bíblia nos fala que ele sofria desse problema também. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de libertar a vida do homem. Então você que vive preso por esses espíritos, e você tem tido tendências pecaminosas, você tem tido tendência aos vícios, que tem te prendido, que tem te maltratado, que tem te traumatizado, que tem te prendido, o Senhor, Ele tem poder, Ele tem unção, somente Ele, para subjugar esses demônios e trazer libertação ao homem. Então, se você tem um ente querido, se você tem um jovem, um parente, um amigo, um vizinho, alguém próximo de você, um irmão ou primo, ou um amigo que sofre desses problemas, se você orar, a unção do Espírito de Deus que há sobre você e sobre a tua vida, tem poder de libertá-lo. Deus quer fazer com que você receba a unção de libertação, que você receba a unção de ministração à vida dessas pessoas, para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus e pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia disso, e ele era um missionário que ele profetizou isso, ele viu isso acontecer na vida dele, e ele falou, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação e a libertação de todo aquele que crê. Aleluia! E a palavra do Senhor continua nos dizendo, e andava sempre de dia e de noite, versículo 5, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Andava sempre de dia e de noite. Satanás tem gerado problemas adversos na vida das pessoas e até mesmo tem trazido também insônia, porque aqui diz que ele andava clamando de dia e noite, de dia e de noite, e ferindo-se com pedras, diz a palavra do Senhor. Mostra-nos o que a insônia, né? A influência da cocaína, dos psicotrópicos, tem tomado conta da vida de muitos jovens, de muitas pessoas. E essa pessoa sofre de uma insônia crônica. Ela não sabe mais o que fazer da sua vida. Ela já não sabe mais como começar a resolver o seu problema. A indústria farmacêutica e química hoje tem gastado milhões e milhões com remédios, psiquiatra, psicólogos, para tentar resolver o problema da humanidade. Tem se visto que cada dia as técnicas humanas não podem resolver esses problemas na vida das pessoas. E a palavra do Senhor nos mostra que o caminho desse jovem era um caminho de ferimento. Quantas pessoas estão feridas por causa do pecado e dos vícios? Quantas pessoas estão traumatizadas? Quantas pessoas estão acabadas? Quantos relacionamentos entre o filho, o pai ou a mãe já não dão mais certo, porque as drogas, a bebida, o álcool, os psicotrópicos tomou conta da vida dele, ele não consegue mais se agregar em casa, ele não consegue mais viver em comunhão com o pai, com a sua mãe. Quantos casamentos acabaram por causa desses problemas que a sociedade enfrenta? E nós temos visto que vemos uma sociedade, uma juventude totalmente ferida, cheia de trauma, cheia de sequelas, e às vezes, muitas vezes, feridas assim, tão abertas, que às vezes é difícil de cicatrizar, leva um bom tempo para cicatrizar. Eu quero dizer que o Senhor colocou a responsabilidade nas tuas mãos, nas minhas mãos. O Senhor colocou a unção do Espírito sobre a igreja. Isso nos fala lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e sobre Jesus ele transferiu essa unção através do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para que nós ainda colocássemos o pouco que resta da bagunça desse mundo ainda em ordem na vida das pessoas que estão lá fora. Nós precisamos evangelizar, amados. Nós precisamos falar do amor de Deus, seja para o mendigo, seja para o rico, seja para o pobre, seja para quem for, seja para aquele que está lá num canto na roça, seja aquele que está no interior, numa grande metrópole. Existem milhares de pessoas que estão esperando só você abrir a boca para dizer para aquela pessoa que Jesus o ama, que ele está pronto a reagir ao chamado de Deus. Um caminho de pedra, um caminho de ferimento.
um caminho de insônia, que muitas vezes produz um clamor dentro da alma faminta e sedenta por libertação. Era a situação desse jovem, meu querido. E Deus nos chama, nos coloca num lugar confortável, numa posição confortável, assentados, libertos, em perfeito estado, juízo, congregando na nossa casa, na nossa família, com os nossos, não é verdade? E hoje nós temos essa missão. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor no versículo 6 diz assim: quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Eu quero dizer que Deus essa noite está chamando pessoas que vieram aqui pela primeira vez, mas vieram com a decisão do seu coração de ver Jesus, de o aceitar e o receber como Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala no versículo 6, quando ele viu a Jesus, que ele teve uma visão de Jesus, de uma forma clara, de uma forma transparente, ele correu e adorou ao Senhor. O tempo é hoje. Não deixe para fazer amanhã, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O Senhor Jesus quer mudar o teu cativeiro, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar o teu casamento, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer mudar o teu casamento, Ele quer mudar a situação e o conceito que hoje, eu não sei qual é a crise existencial que você está sofrendo, mas o Senhor, Ele quer mudar e hoje. Jovem, moço, moça, igreja, irmão, irmã, o Senhor quer mudar o teu cativeiro e é hoje. Assim diz o Senhor. E continuemos na palavra, irmão. E a palavra de Deus diz que, no versículo 7, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele reconheceu a deidade, o poder soberano, o poder altíssimo do Senhor Jesus, que ali estava o homem Deus. E o que quer dizer a palavra da igreja, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e o homem Deus humano. Eu quero dizer que ele reconheceu em Jesus e sabia que na pessoa de Jesus e do homem liberto existe um equilíbrio entre o céu e a terra, e que o homem é este equilíbrio da parte de Deus, e que ele estava ali para trazer a obra redentora sobre a vida daquele jovem. E diz a palavra de Deus no versículo 8, que Jesus não teve muita conversa com o endemoniado gadareno. A primeira coisa que ele fez, o primeiro processo de alguém que encontra com Jesus é o processo de libertação. Existem áreas da nossa vida, meu querido, que precisa ser liberto, áreas que nós não conseguimos vencer, e que somente o Senhor pode tomar o território da nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa profissão, das coisas com que convivemos, que somente Ele tomando posse, Ele tomando legalidade, Ele tomando e dominando o território, e Ele tem o poder de trazer a libertação, porque ali, aquela região de Gadara, tinha tomada de território, milhares de demônios, os principados e potestades, eles estavam subjugando aquela região, porque sabia que até então Jesus não tinha chegado ali, mas quando Jesus chega, tudo muda, tudo clareia, tudo é transformado, as coisas se transformam porque Ele tem poder para mudar. Aleluia! E o Senhor Jesus virou para aquele jovem e disse, sai deste homem, espírito imundo. E ali ele tinha perguntado para o Senhor, e perguntou-lhe, versículo 9, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião, irmão, ela é significativamente como se fosse um exército romano de 3.000 a 6.000 demônios. E o exército romano era muito bem aparamentado, com escudo, com sandálias, não é verdade? Com couraças para a batalha, com lança, com os capacetes, e eram muito bem preparados. E a palavra de Deus fala que ele sofria com essa legião. Você imagina de 3.000 a 6.000 demônios dentro da vida de uma pessoa, levando ela a fazer o que ela não quer fazer, saculejando ela de um lado para o outro. Esses demônios muitas vezes fazem com que o casamento das pessoas não dão certo. Às vezes o camarada olha para sua esposa, uma mulher de Deus, e ele já olha nela um demônio. Essa mulher é um demônio, essa mulher não presta, essa mulher... Eu já tive essa experiência de ver pessoas assim, bater o olho na esposa e a esposa falar, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas esse homem olha em mim de uma forma diferente e me ataca. Muitas vezes agride a esposa. Você já viu aquele homem que chega em casa, quebra tudo, bate nos filhos, nada está bom para ele, arrebenta com as panelas, se ele vai para o bar, todo mundo no boteco tem medo dele, né? Qualquer coisa, o homem está andando com a faca, qualquer coisa ele quer matar, que ele quer destruir, todo mundo no bairro tem medo. Ih, rapaz, chegou o Zezinho aí. Ih, não mexe com esse homem não, esse homem é um perigo.
Mas para Jesus, irmão, não tem perigoso nessa terra. Quando Jesus chega, Jesus muda todas as coisas. Jesus, ele transforma e liberta o casamento, ele restaura o casamento, ele restaura a família, ele restaura a vida dos filhos, ele produz libertação, ele faz uma obra redentora e restauradora por completo. E diz aqui a palavra de Deus que esse homem sofria desses espíritos. E hoje, irmão, muitas vezes nós não enxergamos e não entendemos, mas existem milhares de demônios por aí, usando a vida das pessoas para destruírem, para matarem, para roubarem, para fazer coisas adversas. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Amém, igreja? E aqueles demônios, versículo 10 diz aqui, rogava-lhe muito os que não enviasse para fora daquela província. Eles estavam rogando, havia o interesse daqueles demônios em pedir que Jesus saísse daquele lugar. Por quê? Porque aquele território estava tomado por essas legiões de demônio. Ali eles faziam o que queriam. Agora Jesus chegou, é tudo diferente. O reino de Deus veio sobre aquela terra, veio sobre a vida daquele jovem, veio sobre a vida daquela cidade, daquelas famílias, para a glória de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios, olha só para você ver, irmão, lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar, e eram quase 2.000 que afogaram-se no mar. Sabe por que que Jesus, ele permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e os porcos se precipitassem despenhadeiro abaixo? É porque ali tinha uma consagração ao Deus Mina, onde eles compravam os porcos, matavam os porcos e eles consagravam aqueles demônios. Irmãos, nessa noite Deus vai despedaçar toda a entidade maligna, toda a consagração maligna que foi feita na tua vida. O Senhor vai despedaçar todo espírito de candomblé, de umbanda, quimbanda, de macumbaria, de catolicismo, de espiritismo, seixonoísmo, seja lá o que for, budismo. Tanto quanto é demoníaco que foi consagrado na tua vida, o Senhor tem poder de desfazer essas obras, quebrar esses pactos que muitas vezes foram feitos no passado, através dos seus avós, dos seus pais, e muitas vezes você não sabe que foi feito, mas o Senhor tem poder. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, meu querido, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições, e pelas suas pisaduras, pelo seu sangue que foi derramado, nós fomos sarados. Você pode crer nisso? Você pode dar uma grande salva de palma ao Senhor pela tua vida, pela obra redentora. Aleluia, a glória, Senhor, seja dada ao Senhor, louvado seja o teu nome. E diz a palavra que Jesus permitiu. E os que apacentavam os porcos, versículo 14, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, posição de descanso. Porque a batalha espiritual muitas vezes na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, da pessoa que está possessa por esses demônios aí fora, tem sido muito grande, que às vezes lança um cansaço, um desânimo, uma apatia, que as pessoas não sabem o que é aquele cansaço crônico, às vezes da alma, do corpo, do espírito, nos ossos, na coluna, na cabeça, a enxaqueca. Meu querido, a batalha espiritual é algo terrível, é algo terrível, e às vezes você fica numa situação de cansaço, que somente o Senhor Jesus pode fazer você descansar em paz, assentar em tranquilidade. E diz aqui que aqueles viram que ele estava assentado em posição de descanso e de paz. No processo de libertação, é isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida, nos traz paz de espírito, nos traz tranquilidade, nos traz segurança espiritual. E diz aqui que ele estava também vestido. Jesus, ele restaura o crédito moral, o crédito espiritual. Talvez a sociedade não tenha dado crédito a você, talvez você já perdeu o crédito, você está desajustado da sociedade, talvez as pessoas até mesmo te desprezam, talvez elas olham e falam: aquele cara é um drogado, aquele cara é um homossexual, é uma lésbica, aquele cara é um bêbado, ninguém dá nada por você, mas Jesus dá. E a palavra de Deus fala que eles vieram ver o que tinha acontecido na vida do endemoniado gadareno. Viram ele assentado, em perfeito juízo, diz a palavra de Deus, e vestido. A palavra fala que Jesus colocou também a cabeça dele no lugar. Um homem, depois que ele foi liberto por Jesus,
ele abandona a mão do homossexualismo, da prostituição, do lesbianismo, das drogas, do álcool, da prostituição, ele abandona a mão do pecado e ele passa a viver uma vida de liberdade para Deus e em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala que se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia! E todos aqueles que são libertos são livres para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. A fome e a sede de alguém que é liberto por Jesus é tão grande que nós não queremos nos afastar de Jesus, porque ter Jesus é muito bom, produz segurança, amor, carinho, afeto. Quem anda com Jesus só anda de fé em fé, de vitória em vitória. Quem anda com Jesus e quem quer estar com Jesus, ele só é um vencedor invicto. Ele abandona a mão desse mundo para viver com Jesus, porque sabe que com Jesus é muito melhor. Meu querido, o tempo é hoje, o tempo é agora. E o Senhor está te chamando para você viver em plena comunhão com Ele, em aliança com Ele. E a palavra de Deus fala: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Aquele jovem morava num sepulcro e morava num cemitério, diz aqui a palavra. Mas ele não era filho do acaso, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha parente, ele tinha amigos. Ele estava passando por uma crise de identidade. Ele estava sofrendo ali de um problema muito sério, que era a possessão demoníaca. Mas o Senhor começou a obra restauradora e o Senhor estava terminando. E diz aqui a palavra que ele queria estar com Jesus, ele desejava, mas Jesus tinha um plano muito maior para a vida dele, que era ele ser uma ponta de lança para a obra missionária e para a obra evangelizadora de Gadara. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus começou a restaurar, foi a família dele. Vai para a tua casa, vai para os teus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Meu querido, eu quero dizer que nesses dias Deus está levantando homens e mulheres que vão proclamar na sua casa, para os seus amigos, para os seus vizinhos, as grandezas de Deus, a glória de Deus, a libertação do Senhor para essa sociedade, para esse estado e para essa nação. E Deus vai usar a tua vida como usou a vida deste jovem que foi liberto pelo poder de Jesus. Ele não era filho do acaso, ele tinha casa. E o Senhor falou: vai para a tua casa, vai para os teus. Restauração familiar. Nesses dias o Senhor, ele quer restaurar as famílias, quer restaurar os relacionamentos, quer restaurar o crédito entre marido, mulher, filho. Porque a sociedade, a família, ela é a mostra, como é que se fala? Ela é a mola mestra da sociedade. Ela é a célula verdadeira de Deus, a essência de Deus sobre a sociedade, sobre as famílias. Em nome de Jesus, meu querido. E o Senhor diz aqui: como teve misericórdia de ti, te salvando, te libertando, te transformando. E quando você abre a boca e você testemunha do Senhor Jesus, grandes coisas acontecem no mundo espiritual. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu gostaria que você se colocasse de pé, igreja do Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu quero nesse momento fazer um apelo para você que veio aqui pela primeira vez. E você veio buscar uma palavra de Deus para a tua vida. Você que se encontra cansado dessa vida que você tem levado lá fora. Está aqui pela primeira vez, o Senhor Jesus falou ao teu coração. A palavra do Senhor fala que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Senhor o confessa diante dos anjos de Deus lá no céu, e escreve o seu nome no livro da vida, e lhe traz a salvação e a vida eterna por Cristo Jesus. Mas a palavra também fala que todo aquele que nega o Senhor Jesus, que deixa de invocar o seu nome, ele também já está condenado. Mas o Senhor um dia morreu, lá na cruz do Calvário, para trazer salvação e vida eterna para você, para mim, para cada um de nós. Então você que veio aqui, e que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser lavado pelo sangue de Jesus, ser redimido por esse sangue precioso, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se existe alguém do seu lado, meu querido, acompanhe essa pessoa aqui até a frente. Eu quero orar por essa pessoa. Você que gostaria de receber Jesus, aleluia. Igreja do Senhor, interceda. Você que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria que você viesse aqui. Eu quero orar por você. Talvez se fosse para ir para um show, talvez para estar num lugar
que não fosse aqui a casa do Senhor, você não teria vergonha. Aqui está a primeira pessoa para Jesus. Eu sei que há uma resistência muito forte no mundo espiritual, mas se você orar, se você fazer como André, como Pedro, tomar essa pessoa pela mão e ela vir até aqui à frente, o Senhor vai abençoar. Já tem 2 pessoas aqui para Jesus. Está chegando aqui um casal para o Senhor. Deus está fazendo uma obra, eu já posso ver pelo Espírito. Aleluia. Onde está a terceira pessoa, a quarta, a quinta pessoa? Se você sabe que tem alguém do seu lado, aleluia, que está passando por problema, que está enfrentando lutas, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar com você. Você que já está cansado de tanto sofrer, a sua vida nada tem dado certo, nada tem acontecido. É hora de você ter um encontro com Jesus. Eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus foi algo maravilhoso. Eu não me arrependo até os dias de hoje do que Jesus fez na minha vida. Onde estão as outras pessoas? Eu gostaria de orar por você. Aleluia. Onde estão as outras pessoas? Existe alguém perto de você? Traga essa pessoa. Seja usado por Deus, para ela não vir sozinha. Perca essa inibição, perca esse medo. O Senhor quer te dar dias de vitória. O Senhor quer te sarar, o Senhor quer te purificar, Ele quer te limpar, Ele quer derramar sobre a tua vida, Ele quer fazer uma obra de libertação, em nome de Jesus. Não existe mais ninguém? Existe um jovem ali, ó. Não precisa ficar com vergonha, o Senhor te ama, amém? Aleluia. Tem mais um jovem para Jesus. Onde existe mais pessoas e que o Espírito Santo de Deus tem falado com a tua vida? Aleluia. O Espírito Santo de Deus tem falado com você, tem falado ao teu coração. Vem aqui à frente, perca essa inibição, não tenha vergonha. Você que está do lado dessa pessoa, traga ela, seja usada por Deus para trazer essa pessoa aqui, para nós orarmos com ela, amém? Aleluia. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu me prostro aos seus pés, eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro aos seus pés, eu entrego minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus conceitos, Jesus. Eu levanto, Senhor. Eu levanto para Ti um altar de adoração, um sacrifício de louvor, com todo meu ser, eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro,
eu entrego minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus conceitos, Jesus. Eu levanto para ti um altar de adoração, um sacrifício de louvor, com todo o meu ser eu me Há uma festa, amado. Há uma festa, igreja. A palavra de Deus fala que por um pecador que aceita Jesus, ele tem nesse momento agora a dívida, o pecado cancelado pelo sangue de Jesus, pela obra redentora de Jesus lá na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe nada